Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, estava lendo aqui o Salmo 103 e olha que coisa maravilhosa. O salmista, ele sempre nos exorta, irmãos. Sempre o salmista está nos exortando. E nesse Salmo 103, ele fala para ele mesmo e ele fala para nós bendizermos ao Senhor. E ele fala mais profundo ainda, irmãos. Ele fala assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Olha, irmãos, olha a profundidade disso. Ele fala assim, ele fala que o espírito dele, o interior dele, de dentro para fora, irmãos, o mais precioso que nós temos, a nossa vida, é bendizer ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque a nossa alma é a verdadeira essência nossa. A nossa alma, irmãos, não morre, não morre jamais. Quando deixamos a nossa alma ser guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos conduz eternamente à vida. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. E não somente a nossa vida, mas o Senhor age de misericórdia, de geração em geração. Até a milésima geração, irmãos, os nossos entes queridos serão guardados devido ao nosso proceder. Mas o Senhor, ele é claro nesse salmo. Ele fala assim, que eterna é a sua misericórdia, mas para aqueles que o temem, irmãos. Não adianta proclamarmos o Senhor com os lábios se nosso íntimo, nosso coração está preso ao erro. Então, quando nosso coração ama o Senhor, ele teme ao Senhor e ele procura andar nos caminhos da justiça. Então, irmãos, vamos observar o que diz o versículo 7 de Salmo 103. Vou ler aqui para os irmãos. Olha só que maravilha, irmãos. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para com os que o temem, e sua justiça se estende aos filhos de seus filhos. Aí o 18 também, que lindo, irmãos. Olha só. Sobre os que guardam a sua aliança, irmãos, e a aliança de Deus que foi dada por Moisés, e também, irmãos, a aliança que foi dada por Jesus em misericórdia. Olha que maravilha, irmãos. A aliança do Senhor, irmão, não é duas, irmãos, como muitos ensinam, mas a aliança do Senhor, ela é única. Uma complementa a outra. Se uma complementa a outra, somente há uma aliança, que é a aliança de justiça, a aliança de misericórdia e a aliança de fidelidade. Porque Deus, ele sempre é fiel. Ainda quando os homens são infiéis, Deus é fiel. E esse Salmo 103, irmãos, ele nos exorta, ele nos explica sobre a misericórdia de Deus, a infinita bondade e misericórdia de Deus. É um salmo, irmãos, que nós não podemos deixar de ler e meditar, mas meditar constantemente. E, acima de tudo, irmãos, colocarmos no nosso coração o firme propósito de atender e viver na sua aliança. A aliança primeira que ele nos deu, que é simples, como o Senhor Jesus fala, que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, a aliança de Deus para com os homens não é difícil de ser executada. Não é difícil, jamais será difícil, porque assim o Senhor Jesus falou as palavras que o Pai mandou que ele falasse sobre o jugo suave e o fardo que é leve. E literalmente é leve, irmãos. Quando colocamos em prática, vemos que é leve, não é nada difícil, tá bom? Extremamente fácil e leve de ser carregado.
Tá certo, irmãos? Então, irmãos, nesse salmo, nós vemos as promessas de Deus sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, até a milésima geração, irmãos. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia para aqueles que o temem e realizam a sua vontade. Tá certo? Não adianta, irmãos, acharmos que o Senhor vai ser misericordioso conosco se nós não obedecemos os seus caminhos, se nós não obedecemos a sua palavra. Observem bem o que o Senhor Jesus falou: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Porque muitos irmãos vão dizer: Senhor, Senhor, não fomos nós que profetizamos em seu nome, não fomos nós que expulsamos os demônios. E o Senhor Jesus ainda vai dizer para esses: afaste de mim, operários maus, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. Era peregrino, doente, na prisão e não fostes me visitar. Então, irmãos, quando nós agimos segundo a vontade de Deus, nós somos misericordiosos com os nossos irmãos, nós amamos nosso irmão como a nós mesmos, nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, que é a justiça, que é a misericórdia e que é a fidelidade a Deus, sempre nos dedicando a Deus acima de todas as coisas. Porque o próprio Senhor Jesus falou também uma coisa extremamente importante, irmãos, que aquele que ama mais o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu filho do que a mim, aquele não é digno de mim. Mas por quê? Porque nós muitas das vezes abandonamos o caminho certo que Deus nos ensina por causa dos nossos irmãos, por causa daqueles que são os nossos familiares. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos sempre realizar a vontade de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, e inclusive sobre aqueles que nós amamos, porque a bênção de Deus é para aqueles que realizam a sua vontade. E não adianta, irmãos, amarmos mais aqueles que nós, do dia a dia, aqueles que o Senhor nos colocou para zelar, para cuidar. Porque se nós amarmos a esses, mas não obedecermos à vontade de Deus, as bênçãos de Deus não vão acontecer. Mas quando botamos o Senhor nosso Deus à frente, quando nós tememos o seu santo nome e praticamos a justiça, como o Salmo nos fala, e como o Senhor Jesus também já sempre nos exortou, aí sim temos a garantia da felicidade, da vida eterna, da vida espiritual, irmãos, daquela vida essencial, daquela vida verdadeira que é a nossa alma. Porque esse corpo, irmãos, ele vai perecer. Esse corpo veio do barro e ao barro voltará. Mas é nossa essência, nossa alma, que quando é ligada a Deus, quando é guiada e vive segundo o Espírito que Deus nos manda, como o Senhor Jesus explicou a Nicodemos, aí sim, irmãos, aí temos a certeza da vida eterna, que o Senhor nos abençoará e que o Senhor também agirá de misericórdia para conosco, porque nós precisamos, irmãos, da extrema misericórdia de Deus, porque somos pecadores e a carne é fraca. O Espírito pode estar preparado, como o Senhor Jesus falou para Pedro. O Espírito está preparado, mas a carne é fraca, então devemos vigiar constantemente e agir e viver segundo a vontade de Deus.
Não vamos esquecer as alianças que Deus fez conosco. A aliança que Ele fez com Noé, da purificação, a aliança que Ele fez com Abraão, do sangue, a aliança que Ele fez com Moisés e com os israelitas no deserto, através das suas leis que Ele nos deu para ser vividas, e a aliança de misericórdia que Ele fez com Jesus. Então o Senhor é um Deus de aliança. Muitos falam que nos ensinam e pregam nas igrejas que Deus é um Deus de aliança, mas infelizmente eles querem fazer uma meia aliança. Eles nos ensinam que muitas coisas foram abolidas, mas não foram. Jesus, que é o consumador da nossa fé, que é a essência da vontade de Deus, nos ensinou que Ele não aboliu a lei. Então, irmãos, Jesus fala segundo a vontade de Deus, e Jesus viveu segundo a vontade de Deus em tudo, absolutamente em tudo. Nós sabemos disso. Então, se Jesus é o consumador da nossa fé, Jesus fala exatamente como o Salmo 103. Então, irmãos, não vamos esquecer, vamos viver segundo a vontade do Pai, porque a misericórdia de Deus é infinita para aqueles que o temem e realizam a sua vontade. Ok, irmãos? Então vamos ler, irmãos, com muito carinho, Salmo 103, tá certo? Ele todo, irmãos, ele todo. Ele começa falando que a misericórdia de Deus é eterna. E a misericórdia de Deus termina da mesma forma, irmãos. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei minha alma ao Senhor. Ora, irmãos, nossa alma tem que estar constantemente bendizendo ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá a felicidade e a vida. É o Senhor que nos livra do pecado e nos perdoa os nossos pecados. Quando caímos, quando somos fracos, quando a nossa carne peca, mesmo o Espírito estando preparado. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe constantemente, e vamos meditar, irmãos, vamos meditar e colocar em prática, tá bom? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.